sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo em fundo o coração. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, que alegria podermos, a partir desse instante, estarmos juntos, unidos todos nós aqui, seus filhos, pelo dom da vida que nos destes, tão diferentes lugares, mas unidos em coração, unidos em pensamento, pelo propósito único do aprendizado, e podermos estar a cada dia batalhando por nossa melhora moral e espiritual. Por isso nos agradecemos, Pai, e reunidos em Seu nome, em nome de nosso Mestre Jesus, assim dizemos: Senhor, nesta noite venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. E assim abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a tua vontade. Que assim seja, querido Pai, graças a Deus. E assim, meus amigos, boa noite, boa noite, boa noite. Desculpe aí, um pouco o nosso atraso, né? Que tivemos problemas aqui com a internet, regularização de tudo, mas logo estamos aqui então conversando com vocês. E aqui está meio relutante para entrar o tal do Facebook, está tudo meio lento, mas nós vamos fazendo aqui para nós tudo aquilo que é possível aí. Então, agradecendo sempre como vocês, a presença de vocês, a companhia de vocês, nós vamos iniciando então mais um dos nossos encontros que a gente faz com muita alegria. E mais importante de tudo é vocês estarem, claro, aqui conosco, né? Uma alegria muito grande, sempre. Por isso, claro, sempre o nosso agradecimento a todos vocês. Nós vamos aqui falar hoje, então, sobre o Evangelho. No Evangelho de hoje, nós vamos ter aqui os falsos profetas na erraticidade.
que será que acontece com esses nossos prezados, né, caros irmãos, que aqui se dizem ser, né, nosso querido Mestre Jesus, ou vem dar as suas mensagens, assim, às vezes tão estranhas, né, para nós? O que será que acontece com eles, né, na realidade, quando partem ao plano espiritual? Ou aquilo que muitos falam, e nós falamos também, a chamada erraticidade, quando nós, então, deixamos aqui esse nosso mundo, em que os nossos sentidos nos comandam, vamos assim dizer. Vamos ver, daqui a pouco, no Evangelho. Nós temos também Joana de Ângeles, vamos ver se aqui já chegou o arquivo da nossa prezada Joana de Ângeles. Olha, até a Joana de Ângeles aqui no nosso computador, ela está um pouquinho cansada. Olha, Joana de Ângeles. Mas já já ela vem para nós, inclusive nós vamos também falar, né, claro, daqui a pouco sobre os aniversariantes do dia, com muita alegria, como sempre. E assim, enquanto Joana de Ângeles, através da vontade, né, essa palavra do notebook aqui, ela vem processando e trazendo devagar a sua palavra para todos nós. Vamos então ver o que fala o Evangelho e fala para nós hoje sobre os falsos profetas na erraticidade. Vamos lá ver? Vamos! Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, ornam-se sem escrúpulos de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que deles restará. Convinde comigo, pois, que todas as vezes que o Espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que, se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, e está ainda um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que se encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina a um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob sua dominação.
São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não a estes ou aqueles com exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito se está obsediado. E a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se crê privilegiado por comunicações que só ele pode receber e que, de outra parte, está sujeito a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados, todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta moral dos chefes dos grupos, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. O que nós vemos, então, meus amigos, nesta colocação do Erasto? Conversamos com vocês sobre os falsos profetas que estão entre nós, aqui encarnados, que procuram nos conquistar com palavras doces, aquelas, como dizem, palavras que jorram mel, mas que escondem por trás determinados princípios ou mesmo objetivos escusos, né? E não tem, muitas das vezes, aquela possibilidade, ou mesmo, às vezes, o conhecimento para tirar as dúvidas que, porventura, existam entre aqueles que são ali os seus crentes, né? Então, entre os encarnados existe muito, e nós sabemos. Mas existe também, como foi colocado pelo Erasto, muitos destes entre os desencarnados também. E são esses nossos irmãos que eles vivem realmente, vamos dizer, procurando confusão, procurando nos atrapalhar, e muitas vezes, muitos deles, né, a fim de criar muitas confusões entre os grupos, falando em verdades, fascinando e mesmo às vezes obsediando aqueles que são os comunicadores. E uma coisa foi muito importante colocada ali também para nós dentro do Evangelho de hoje. Uma verdade que para ela ser comprovada é preciso bom senso, é preciso lógica, é preciso que a prova seja contundente, né? A prova seja contundente. Então, quando ocorrem manifestações espirituais, claro que nada pode fugir às leis naturais, às orientações, às palavras que nosso Mestre Jesus nos deixou, não tem como, né? São palavras que vêm do Criador, e o próprio Criador está obedecendo sempre às leis físicas, químicas, às leis da natureza, as leis que deram a vida para todos nós aqui no planeta, que deu a evolução de tudo que nós vemos, né? Agora, aquilo que vem dos espíritos, precisam também estar mais de acordo com aquilo que é trazido por nosso Mestre, né? E muitas das orientações
inclusive quando a própria literatura espírita foi compilada pelo Kardec, os primeiros livros, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e a Terra, Gênesis e outros, eles foram todos tirados de manifestações espirituais, não foi da ideia de Kardec, que ele teve uma iluminação e escreveu tudo aquilo que está lá. Não, ele teve um trabalho extraordinário, compilando mensagens recebidas de diferentes médiuns e diferentes partes de tudo quanto era lugar. E ele foi, então, selecionando, claro, aquelas mensagens, aquelas orientações que vieram e que eram comuns. Muitas vezes vinham de uma mensagem de um lado de um país, vinha outra de outro lado, vinha de outro país, inclusive, psicografias, mensagens, e que falavam a mesma coisa do mesmo assunto. Então, como, justificar que não há uma lógica, inclusive dentro das leis naturais que a própria ciência nos coloca? Então, feito à luz da razão. Agora, é preciso sempre tomarmos cuidado com aquilo que nos falam. Mas para isso é preciso aquilo que Joana de Ângeles falou para nós esses dias também, o conhecimento. O conhecimento, um pouco do conhecimento daquilo que nós nos propomos a abraçar, da nossa fé. Então, cada pessoa, seja de que religião estiver, ali, tendo a sua fé, sua crença, participando, precisa ter os conhecimentos necessários. Precisa, sim, dar uma estudada, conhecer qualquer religião, qualquer uma delas. Conhecer, porque é o conhecimento que nos dá certeza de que estamos no caminho certo. Então, o cristão tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer o Evangelho, não esmiuçar, mas que lhe dê uma segurança para, inclusive, dialogar, conversar, expor seus pensamentos. Espíritas têm que conhecer também a doutrina. Os muçulmanos conhecer, claro, a doutrina de Maomé. Os budistas, tudo aquilo que Buda falou, e assim vai para as diferentes religiões. Então, a religião ou a doutrina que tem essas manifestações é a doutrina espírita, onde os espíritos vêm, falam, dão suas manifestações, fazem suas colocações. Agora, aqueles que recebem as comunicações, sejam os próprios médiuns, que são conscientes, semiconscientes, sabem também do que estão falando pelas próprias mensagens, assim como os dialogadores, têm que estar atentos para a veracidade das informações que são ali colocadas. As orientações, aquilo que vem, que diz, que quer que, vamos dizer, que orientações para melhorar o desempenho do grupo, enfim. Se tudo aquilo que é colocado está dentro da lógica e dentro da orientação, mas também é preciso para isso ter o conhecimento um pouco. O próprio médium, que só é médium, que fala, que dá comunicação, psicofonia, psicografia, tal, também precisa ter o conhecimento da doutrina. Para ele mesmo analisar se aquilo que ele está, a informação que ele está passando, também tem a sua lógica. E muitas vezes, determinados médiuns, não é tão incomum assim de acontecer, acabam se fascinando porque recebem comunicações maravilhosas de um determinado espírito, da sua comunicação, vem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sempre falando bonito, e acaba se fascinando por aquele, acaba se achando porque aquele que recebe se diz falando de tal. Em todas as circunstâncias precisamos cuidar no dia a dia nosso, nossa vida particular, em tudo aquilo que nós estamos fazendo, se temos certeza se é realmente o melhor para nós, se nós acreditamos, se nós temos fé no trabalho que nós realizamos todos os dias. Questão de informação, questão de esclarecimento. Então, falsos profetas existem todos. Voltamos. Infelizmente travou. Ficou aqui reconectado, aquelas coisas da internet que acontecem. Travou, mas eu não saí, fiquei aguardando aqui a paciência dos detalhes da tecnologia também, a que todos nós estamos sujeitos. Mas, como eu ia dizendo, a que já passou até, me fugiu um pouco, mas cuidado com os falsos profetas. Vamos fazer tudo, procurar no máximo de certeza daquilo que nós abraçamos, daquilo que nós fazemos, naquilo que nós acreditamos. É um caminho que precisamos seguir. Assim, meus amigos, vamos aqui aproveitando, vocês que já deixaram, então, seu boa noite, vamos então dar a boa noite de vocês, claro.
né? Tudo atrasado, bagunçado um pouco hoje aqui, mas ao vivo é assim, né? Romo de Magalhães deixa aqui o seu boa noite também para nós. O Nilton Roberto Miller, vamos lá, vamos ver aqui. Rose Todero Sartori, Bárbara Santana Neri, Denise Holland, Fidelis, o Fábio Fidelis, Viviane Leal, Carlos Santana, Cecília Tiliac, Débora Galhano Fernandes Viana, Marilene Neves, Eloá Romanato, Márcia Siqueira, Sandra Oliveira Vita, a Débora Galhano pede oração para a madrinha. Estamos fazendo então, orando, vai fazer então a cirurgia. Passa-nos depois o nome dela, viu, Débora? Tá bom? Lúcia Guzmão, boa noite. Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. Irene Silva, Robson Duarte, José Ubirajara Gonçalves. O frio chegou. Vladimir Ruiz também, boa noite. Olga Fagundes, Cacilda Cassiano. Quase que eu falo Cassiano Ricardo. Olha o poeta que veio na cabeça. Cacilda Cassiano. Pessoal da Comunitária Vida Nova, nosso Carlão, amanhã, programa 7h30 na rádio, né? Aqui ao vivo pelo Facebook também. Rony Lira Cunha também aqui conosco, Judélia Lima, Santiago, uma semana abençoada. Vânia Sônia, Vânia Souza, Margarete Lemos, Faraildos da Silva, Paulo Irã Dourado, Lucilene Martins, Egre Mormilho, boa noite para todos vocês. Deus abençoe todos vocês, todos nós aqui juntos, com a graça de Deus, batalhando. E nós temos Joana de Ângeles que chega aqui para nós. Só que antes tem alguns amigos aqui, vocês inclusive, que deixaram o seu like. Consigo ver alguns, a Eklin Mormila, Bárbara Santana Nery, Josilda Rampaz, Lucilene Martins, Djalma Pereira Gonçalves, Ana Felipe, Exilda Blistivel Licenco, Alcino Ambrosio, Faraildo da Silva Ferreira, Paulo Irã Pereira Dourado, Gádio Medeiros, Antônio Zambonini, Vânia Souza, Judélia Lima, Margarete Lemos, Evandro Cândido Jacinto, Erasmo Martins, Santiago, Cacilda Cassiano e mais alguns. É que muitos deixam o like, não deixam boa noite. Claro, não tem problema nenhum. Estamos aqui, né, para também estarmos juntos, pelo motivo de estarmos juntos. Joana de Ângeles para nós agora, que senão não adianta muito horário, né? Problemas tecnológicos. Joana nos diz na mensagem 174. A verdadeira coragem é demonstrada pela maneira como se enfrenta a batalha da vida no seu dia a dia. Convém não confundir a coragem com a temeridade. Coragem, calma, constante, lúcida, criativa, enquanto que temeridade se apresenta desesperada, agressiva, irritada e acaba levando a tomarmos atitudes que não devemos, não é? A coragem nasce na fé que sabe o que deseja e se empenha para consegui-lo. Enfrenta os obstáculos sem enfraquecer-se e resiste ao tempo sem perder o valor. Raciocina antes de agir. Permanece iluminado pelo ideal, enquanto se mantém no campo das lutas. Demonstra a tua coragem, agindo sempre com acerto e equilíbrio. É por isso que aqui então foi dito, não confundir coragem com temeridade. Fazer um gesto temerário, um gesto que pode levar a prejuízos incalculáveis, né? Muitas vezes nos darmos mal. A coragem, sim, como ela diz, a coragem ela precisa ser calma, precisa ser constante, lúcida, criativa, saber o que quer e procurar realizar, assim como o nosso progresso moral, espiritual, que é o que a gente sempre fala. Né? E ela enfrenta com obstáculos, claro que nós vamos enfrentar obstáculos, todos os dias enfrentamos, né? Mas procuramos estar firmes na luta, não nos enfraqueçamos, sejamos persistentes, mesmo que o resultado final não seja aquilo que a gente espera. Muitas vezes acontece, mas tudo vale como uma experiência e não deixa de ser válido, né? E o que ela pede, a Joana fala, para não, aquilo que sempre ela fala, raciocínio, mentalização, reflexão, antes de agir. E vamos permanecer iluminados pelo ideal enquanto estamos lutando. Demonstremos nossa coragem agindo sempre com acerto e equilíbrio. Acerto e equilíbrio são fundamentalmente conseguidos pelo raciocínio, pela calma, pela análise de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nos chega aos ouvidos, de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Sempre procurando raciocinar, procurando refletir com coragem, serenidade,
calma e os resultados com certeza serão os melhores possíveis. Nada que atos temerários vão resolver. Pelo contrário, podem apenas complicar como normalmente acontece. Então, Joana de Ângeles hoje nos pede coragem, mas com raciocínio, reflexão, ponderação e fé. Acreditar naquilo que podemos fazer, naquilo que podemos realizar e podemos, acima de tudo, ser. Sempre dentro daquele nosso chamado caminho do bem, do amor. É isso, meus queridos. E olha, temos aqui então aniversariantes também hoje. Tardelli Gomes, de Comendador Gomes, Minas Gerais. Fabiane Luiza, São Paulo. Wallace Alice, de Feira de Santana, Bahia. Cidinha Esquiavo, aqui de Americana. Olha aí, Marlene Clara, a esposa do Cidinho, lá do Paz e Amor, né? Conhecido como síndico, que faz tudo, corre para lá, corre para cá. Agui Marlene, nosso grande abraço, que Deus abençoe imensamente, viu? Também a Áurea Jimenez, esposa do Totó, nosso querido Totó, Antônio Dias da Fonseca, trabalhamos juntos também, ela é irmã do Manuel, cunhada Heloísa, que está sempre também por aqui, curtindo, dando boa noite. Então, para todos vocês, viu? Tardelli, Fabiane, Wallace, a Cidinha, a Guimarlene, também você, Áurea, aquele abraço imenso, coração a coração, nosso, de todos nós que estamos aqui reunidos, desejando o melhor, muita paz, muita saúde e aquele caminhar no caminho do bem que sempre nos faz fazer o bem e nos sentirmos bem. E assim, meus amigos, né, meio conturbado o nosso encontro aqui hoje, mas acima de tudo, estamos aqui reunidos com a graça de Deus mais uma vez. Infelizmente, né, a notícia não é muito boa, como nos mandou aqui a Olga. O Arthurzinho, que nós já tínhamos falado que ele tinha tido morte cerebral, mas andou se recuperando. Infelizmente, realmente não conseguiu a sua recuperação, faleceu hoje, foi levado, está sendo levado, talvez esteja sendo cremado. Então, nossos pensamentos de amor para o seu espírito, para que, com toda certeza, será muito bem acolhido como criança, que se sente criança, embora o espírito possa ser e é realmente muito antigo, mas ele desencarna como criança, vai se sentir como criança. E o acolhimento especial no plano espiritual com muito amor, muito carinho, assim como muito amor, muito carinho nosso e a consolação de Deus, nosso Pai, aos familiares, aos amigos e a todos nós, que já parece que conhecíamos o Arthurzinho de há muito tempo. Que Deus, na sua infinita bondade, lhe reserve essa tranquila passagem e um caminhar suave e tranquilo, como todos nós desejamos no plano espiritual. Abençoado seja ele, também as bênçãos do nosso Pai para a família e todos os amigos nesse momento tão difícil. E vamos orar pelos nossos irmãos que também necessitam, porque não é fácil, essa vida é uma batalha diária. E sempre estamos sujeitos às intempéries do tempo, às intempéries da saúde, às intempéries do nosso próprio pensamento. E muitas vezes a gente acaba sucumbindo, nos sentimos mal por um motivo ou outro, doenças físicas, perturbação da nossa mente. E vamos então orar por esses nossos irmãos e nesse instante vocês já podem também tranquilizando, dentro do possível de cada um. O horário não é o melhor, a gente sabe. Mas mentalize, coloque em seus pensamentos, nesse momento de oração, a tua família, você, todos esses nossos irmãos, esses familiares, amigos que vocês conhecem, que precisam dessa bênção especial, maravilhosa, que nosso Pai sempre nos dá. E nós vamos pedir com todo carinho e humildade para Ele. E vamos pedir também, então, pela Alcina Branco Poleto, Alexandre Basso Moreira, Alfredo Necione Neto, Alene Cristina Franzato, Aline Priscila de Camargo, Amanda Leão Poloni, Ana Baricala, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Barbosa, Antônio Donizete, Antônio Lemos, Antônio Monteiro, Arthur Marinelli Campos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robles, Bárbara Beatriz Fávara, Bento Coutinho da Silva, Carlos Gonçalves de Oliveira, Cláudio Félix Pacheco, Daniel Marcelo de Pontes, Douglas Constâncio, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Evas Fagundes Azevedo, para toda a família Castellanelli, o Jacques, a Regiane, a Fernanda e o Gustavo Castellanelli. Família Fátima Fontana, Fátima Scanfera, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Fernanda Henrique, Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Mantovani, Gilberto Xavier Oliveira, Ilana Lourdes Lázaro Silveira, Isabel Ferreira, Joana Delino da Silva, João Marcos Ferreira, José Carlos Carvalho Júnior, Zé Ramiro Fagundes, Cauê Nime,
Laércio Rodolfo Moerberg, Leandro Urbano, Lisete Pascoal Colete, Lorisval Souza, Lucas Lemos, Luiz Pedro, Luiz Rocha, Luiz Tunucci, Lúcio Moacir Castro, Marcos Paiva, Margarida Cândido Marcelino, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Dançoto Butião, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Gabriela Ferreira Barros, Maria José Lira da Cunha, Mariane Jacinto, Marina Vec Cardoso, Maria Aparecida Gasparini, Mônica Baricala, Nayara Baricala, Neide Moscatelli, Nilson Maia Flora de Brito, Nereide do Alcoleto, Pedro Henrique Baricala, Pedro Cias Ferreira, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Nardini, Zoraide Maria da Silva, Roberto Ribeiro, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rovorine Colucci, Samanta Ruiz, Sebastiane Deltruz da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone Andrilo Santa Rosa, Solange Cocó, Sônia Martins, Tereza Marante Constância, Terezinha dos Santos Coracim, Thomas Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Oder Fernandes, Welton Francisco de Lima e por todos nós. Humildemente vamos pedir as bênçãos de nosso Pai para todos nós que somos necessitados, não é? E caminhamos no caminho da evolução, mas nossos passinhos são pequenininhos, mas prossigamos com coragem e firmeza. Vamos então ao nosso momento de oração. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filipi, ad te suspiramus, gementis et plentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, estás conosco, ao nosso lado, estás em nossa própria consciência. Criador, Senhor do Universo, de todos os filhos seus, todos os espíritos dispersos por esse mundo. Nós aqui reunidos nesse instante, querido Pai, aqui pelo dom da vida que nos destes por sua misericórdia, esta oportunidade de crescimento, de aprendizado, nós aqui vos agradecemos e agradecemos também em nome de todos os seus filhos, encarnados e desencarnados desse mundo, desse seu universo, a oportunidade que sempre estás nos dando. Agradecemos pela presença de nosso querido Mestre Jesus, que sempre, sempre nos alegra, nos acompanhando. E essa alegria, Pai, de podermos estar juntos, poder agradecer, levar o nosso coração até vós. Soma-se a alegria de todos os aniversariantes, soma-se a alegria de todos os pais que hoje recebem em seus braços seus filhos, espíritos que abraçaram o dia a dia com tanta dificuldade. Agradecemos, felizes também, Pai, por todos os nossos entes queridos, familiares, amigos que estiveram conosco, mas agora estão no plano espiritual. Nossas orações por eles, nossos agradecimentos por todos, nossa alegria pela companhia que podemos desfrutar. Abençoa a todos, Pai. Abençoa nós, nossos irmãos que aqui nós nominamos, os irmãos que nós mentalizamos e levamos até vós, pedindo a paz, pedindo o bom encaminhamento. Do nosso querido amigo Arthurzinho, que hoje nos deixa e volta à pátria espiritual, sendo acolhido como todos que se vão nesta data, Pai, acolhidos pelos nossos irmãos espirituais. Abençoa a todos, que seu amor esteja sempre com todos, encaminhando, protegendo. Abençoa todos os nossos irmãos espirituais que os acolhem, todos que nos auxiliam. Abençoa, Pai, os dirigentes de nossas nações para que trabalhem sempre pelo povo que tanto precisa. Abençoa este planeta rico, maravilhoso, mas que tanto machucamos e que precisa retornar à sua estabilidade, Pai. Abençoa nossas famílias. Abençoa todos nós juntos no mesmo teto, sob o mesmo teto, mesmo dispersos, mas querendo melhorar, progredir, querendo fazer de nossos dias, por nosso trabalho,
uma oração a vós, colocando-nos aos seus pés e pedindo vossa proteção. Abençoa também nossos ambientes de trabalho, nosso trabalho. Abençoa aqueles que nos dão trabalho, fortaleça a todos. Abençoa sempre, sempre a todos. E acolhe, Senhor, a todos os vossos filhos que estão sempre, sempre lutando no dia a dia. E esta luta nós queremos agradecer e levar a vós essa oração que nosso Mestre nos ensinou, trazendo por suas palavras a maneira mais linda de comunicarmos convosco. E assim conosco como Ele agora está. Pois Ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. E assim, sentindo a presença radiosa, radiante de nosso Mestre Jesus, todos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todos os males, Pai. Pai, que teu amor, a tua luz, a tua paz esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, conosco aqui reunidos, mas também com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, neste planeta, em seu universo, sejam como estiverem, seu amor sempre presente no meio de nós. Por isso ainda pedimos proteção aos nossos lares, pedimos abençoai aqueles que vêm aos nossos lares. Abençoa todos os seus filhos, querido Pai. E como nosso coração recebe seu amor, que sejam pétalas, flores de luz, que distribuiremos a todos aqueles que estão conosco. Por onde formos, distribuiremos sua paz, levaremos sua paz, porque esta está cultivada dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Nosso louvor, honra e glória, agora, para todo sempre. Que assim seja. Obrigado, Pai, por hoje, pelos dias que se foram e pelos dias que virão. Que assim seja, graças a Deus. E assim, irmãos queridos, todos reunidos, abençoados, sim, claro, todos os nossos dias são abençoados para que nós possamos fazer o nosso melhor, tomemos nossas melhores decisões, possamos praticar o amor, levar a paz, praticar a caridade, que é aquilo que nosso Mestre, nosso Pai espera de cada um de nós, porque é a maneira de nós crescermos, mentalmente, espiritualmente, moralmente, fazendo bem sem olhar a quem, orando pelos nossos inimigos, para que encontrem seu caminho. E assim vamos levando nossos dias, levando nossas horas, agradecendo sempre pelo fato de podermos estar juntos com saúde, nossas famílias, amigos, e a luta continua todos os dias. Então agradeço muito, eu e Célia que agradecemos muito, a companhia de vocês estarem conosco, e desejamos do melhor, que a paz esteja sempre em nossos lares, em seus lares, protegendo, amparando, e que o amor sempre esteja frutificando aí. Por isso, quero desejar a todos uma linda noite, uma ótima quarta-feira também, que já está por aí. Descansem, descansem, descansem. Então, para todos, um beijo muito grande meio da Célia, aquele abraço coração a coração para todos vocês. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, seja sempre conosco, como está dentro de cada um de nós. Por isso, trabalhemos sempre a nossa paz e daqueles que estão conosco. Até amanhã, meus queridos amigos. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor. Paz e bem a todos. Amanhã estaremos de volta com a permissão, claro, de nosso Pai, com as bênçãos dele e sempre, sempre, sempre procurando fazer todos nós o nosso melhor. Até amanhã, fiquem bem. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau.